Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e hoje nós vamos continuar com a nossa série Tempera. Hoje nós vamos falar sobre o temperamento que é a alma da festa. Nós vamos falar sobre o sanguíneo. Você conhece alguém que é a alma da festa? Que está sempre sorrindo, conversando, socializando com todo mundo, conhece todo mundo? Provavelmente essa pessoa tem um traço forte de sanguíneo. E como descobrir se eu sou sanguínea, colérica, melancólica ou fleumática? Já adianto que você precisa ir lá no meu Instagram, o link está aqui embaixo, e na minha bio tem lá um teste de temperamento prontinho para você fazer e ter um resultado que vai te dar vários direcionamentos e você vai conseguir se desenvolver e se tornar a sua melhor versão. Mas voltando para o nosso tema principal, o sanguíneo, naturalmente, ele é carismático, ele é comunicador e ele tem uma facilidade de lidar com as pessoas que nenhum dos outros temperamentos tem. O colérico até tem uma certa desenvoltura nessa área da comunicação, afinal ele é um líder nato. Porém, o sanguíneo, ele consegue se conectar às pessoas de uma forma que é muito natural para ele. O sanguíneo, ele se recarrega com as pessoas. Diferente, por exemplo, do melancólico, do fleumático, que eles precisam de um tempo de solitude, o sanguíneo, ele até gosta de um pouquinho ali de solitude, mas não é por muito tempo não, porque ele precisa estar com as pessoas, ele precisa se conectar com as pessoas, não é só ver gente, é falar com gente, é conversar. O sanguíneo, ele é tagarela, o sanguíneo, ele consegue ser um ser extremamente otimista, é natural para ele. Assim como o fleumático e o melancólico é um pouquinho pessimista, e o melancólico até pessimista demais, o contrário é o otimismo no sanguíneo. O sanguíneo, ele crê com muita facilidade. Ele enxerga potencial em tudo e ele está sempre otimista. Por mais que o barco esteja afundando, ele vai ver um ponto que, de alguma forma, vai transformar naquilo de forma positiva. Talvez seja uma das maiores virtudes do sanguíneo. Ser uma pessoa que está sempre otimista diante da vida. Fortes do sanguíneo. O sanguíneo, ele é aquela pessoa expansiva, comunicadora, ele é alegre, ele é amigável, e ele tem as melhores histórias que o sanguíneo tem, porque ele é extremamente impulsivo. Então, esse é um ponto negativo, e eu vou falar também aqui dos pontos negativos. O sanguíneo, ele é um ser volúvel. Isso quer dizer o quê, Naira? Ele quer dizer que ele tem uma tendência a não terminar o que começa, o que chateia muito os coléricos, porque eles são craques em terminar. Mas vamos lá. O sanguíneo, ele tem a dificuldade de terminar o que começa. Então, ele sempre vai estar lidando com essa latência interna. Além de impulsivo e esquecido, o sanguíneo, ele pode falar demais, falar o que muitas vezes não deveria. Devido à dificuldade em manter a constância, ele também vai ter dificuldade em cumprir prazos, metas. O sanguíneo, ele sempre vai estar pelo que é legal, que é festivo, que é bacana. E ele vai... Por que ele encontra dificuldade em terminar o que começa? Porque, por exemplo, quando você vai começar um curso, é legal e tal, eu vou me formar isso e outro, e aí na metade do curso vai ficando chato, vai ficar muito teórico, e o sanguíneo, ele já começa, eu não me vejo mais nesse negócio, não tá legal, e aí desiste. E aí é onde entra o lutar pelo que você quer. Você tem que lutar pelo que você quer. E você tem que continuar, mesmo que esteja chato. Porque amadurecer é a nossa... E o sanguíneo imaturo, esse é o sanguíneo que não vai terminar o que começa, é o sanguíneo que não vai deixar outras pessoas falarem. Porém, o sanguíneo amadurecido, ele vai conseguir se tornar uma pessoa mais profunda, ter conversas profundas. Ele vai conseguir realizar várias coisas na vida, mesmo que no começo seja chato, sempre vai ter uma recompensa naquilo que a gente termina. Lembra-se disso, sanguíneo. Existe uma recompensa quando a gente terminar. O livro de sanguíneo que eu vou trazer para vocês hoje é Pedro. Pedro, um ser altamente explosivo, altamente audacioso, né? Ele disse para Jesus, Jesus, como é que tá aí? Eu quero ir até contigo, e ele vai andar das águas. Só um sanguíneo com essa ousadia. Não existe essa ousadia nos outros temperamentos. Os outros temperamentos podem até pensar, mas o sanguíneo ele já fez. Essa impulsividade dele, muitos colocam como um defeito, mas eu coloco como um ponto de equilíbrio. Porque a ousadia, no tempo certo, na situação correta, ela traz grandes resultados. O problema é a impulsividade e a ousadia no momento errado. É quando você não pensa antes de fazer no momento errado. E aquilo ali vai trazer consequências dele. O sanguíneo, ele é quente. Então, se ele é quente, ele vai explodir. Assim como o colérico. Ele vai se irritar. Assim como o colérico. Porém, o sanguíneo, ele não fica ali alimentando aquele fogo, né? É tanto que ele é representado pelo elemento ar. E o sanguíneo, ele também precisa, ele necessita
falar. O ponto positivo do sanguíneo é a comunicação. Ele nasceu para comunicar. Assim como o colérico nasceu para dar resultado e mais resultado, porque o colérico ele produz, ele gosta de produzir, e o fleumático, ele é altamente analítico e ele precisa da paz dele a qualquer custo. O sanguíneo precisa falar. Você quer ver um sanguíneo, como diz aqui no Ceará, triste, aqui no Ceará tem um ditado que diz assim, fulano está despombalecido. Você quer ver um sanguíneo despombalecido? Ele simplesmente não falar, ele não poder se comunicar, ele não poder se expressar. Tanto que o sanguíneo pode até explodir. Vá, pá, ele explodia uma situação e ele se irritou com aquilo, porém, no momento em que ele desabafa, no momento em que ele se expressa, aquela raiva ela passa assim, ó. Ele não guarda rancor de ninguém, assim como o fleumático também não guarda. Já o colérico melancólico, ele tem as dificuldades dele. Então vamos focar no sanguíneo. E o sanguíneo, como eu comentei. O desafio do sanguíneo é ser organizado, é ser constante. E esse é o calcanhar de Aquiles dele. E vai precisar lidar com isso, sempre. Porque a constância não é natural. A constância do sanguíneo não é uma coisa que ele produz. Então ele precisa ter autoconsciência. Tomar aquele chazinho, né? Aquele chazinho de consciência. Eu preciso fazer. O sanguíneo ele vive hoje. Então se ele vive hoje, ele é dificultoso para ele planejar o amanhã. Porque ele é expressivo. Porque ele é alegre demais, ele vive intensamente demais. Isso é bom, mas para construir uma vida sólida, uma vida com bons resultados, a gente precisa pôr o pé no chão. E esse é o meu convite, esse momento para pôr o pé no chão. Eu também sou sanguínea e todas essas dificuldades para mim foi um divisor de águas. Porque eu achava que era algo que eu não ia conseguir nunca dominar. Quando eu descobri que era algo que eu nasci com isso e vou morrer com isso, e que eu precisava manobrar de forma artificial isso na minha vida, eu consegui produzir mais e chegar mais em lugares que eu gostaria de chegar. Por exemplo, terminar os livros que eu começava a ler. Começava 10 livros, terminava um e olhe lá. Então eu comecei a pensar mais sobre aquilo que eu fazia. Vou começar um curso, vou até o final. Comecei um livro, eu só vou começar outro livro quando eu terminar isso. Então, assim, e assim eu fui conseguindo ter mais profundidade nas coisas e aprender o tempo de falar, aprender o tempo de ouvir. E isso eu também tenho que agradecer a minha formação em psicanálise, porque a gente aprende a ativar a escuta ativa. E isso meio que eu trouxe para a minha vida, e sempre que eu estou na roda de conversa, eu fico me policiando para não tomar a frente da fala do outro, porque é uma coisa muito natural, o sangue faz isso que me percebe. Comecei a perceber isso, e isso mudou também os meus relacionamentos, a forma como eu me comporto nos relacionamentos, no ambiente social. E isso é muito bom, é muito transformador. Eu quero te convidar a assistir os outros vídeos, né, sobre temperamento, como eu vou bater nessa tecla aqui sempre. Quando você descobre o seu temperamento, não é que você agora tem uma legalidade para dizer, não, mas eu sou assim porque eu sou sanguínea, eu sou assim porque eu sou traumática, eu sou assim porque, enfim. Não. Quando você descobre o seu temperamento, ali você tem a oportunidade de saber quem você é e o que fazer para você se tornar quem você gostaria. Uma coisa muito importante, quando a gente entende sobre temperamento, entende sobre linguagem de amor, e dentre outras coisas que fazem parte do pacote do autoconhecimento, nós conseguimos nos comunicar com o outro muito melhor, sem invadir a vida do outro, sem tomar lugares e roubar palcos que não é seu e nem deixar que o outro faça o mesmo com você. Quando a gente entende o autoconhecimento, a gente consegue colocar as coisas no seu devido lugar e conseguir ter uma vida plena, profunda e plena. A gente consegue trazer leveza, sabe? Ser aquela pessoa de baixa manutenção. Quando a gente consegue olhar para a nossa vida sanguíneo de forma mais ativa, sem estar superficial. O sanguíneo imaturo, ele é superficial, porque ele está ali no oba-oba, é festa, é legal, é bacana. Mas quando o sanguíneo amadurece, ele consegue romper essa barreira e viver o extraordinário, que nem ele mesmo imaginava que era disso. Então, transformação é algo que tem que ser buscado. O que você não sabe ainda é porque você não aprendeu esse vídeo, com certeza é porque você já está buscando o seu amadurecimento e sua transformação genuína. E eu já quero te convidar para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e também, por favor, comenta aqui se você é sanguíneo, coloca um coraçãozinho para eu saber, ou assim, algum outro símbolo que você acha que combina com o sanguíneo, coloca aqui nos comentários. Eu quero muito ver os comentários, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.